A única coisa que nunca muda é a necessidade de mudança. E em 2021, nós temos uma grande oportunidade, a de rever nossa relação com o mundo e abrir o caminho para que outras pessoas revejam conosco. Nós queremos ser agentes renovadores do futuro. E quando o futuro acontece? Agora. A Avery Dennison começou a reconstrução de uma realidade mais humana, transformadora, tecnológica e em sintonia com o planeta, através de uma nova jornada alinhada com seus valores e com um futuro que deseja co-criar. Não podemos mais postergar as mudanças. Vamos mudar juntos? Durante este ano, vamos apresentar conceitos que nos ajudam a reconstruir a trajetória que estamos percorrendo, para que ela nos leve para um amanhã em harmonia com o que desejamos para nós mesmos e para tudo o que nos cerca. Repensar, resetar, regenerar, reinventar e redesenhar. Tudo isso é parte da reconstrução. Repensar é recompor, refletir e reconsiderar. Dizer olá para o novo é resetar, realinhar, reiniciar e resgatar. Reparar o dano, reduzir, restaurar. Tudo isso é regenerar. O que é reinventar? É redefinir, ressignificar, reimaginar. Redesenhar é ir além da forma. É reformar, recriar e representar. Cada conceito trará uma reflexão. Cada reflexão falará sobre uma necessidade. Para todas as necessidades, há uma solução. Ao longo de 2021, vamos refletir ainda mais sobre cada conceito para que eles nos ajudem a transformar plano em ação. Acompanhe-nos nesta jornada de transformação. O futuro é agora. E a mudança acontece em conjunto. Hoje é dia de mais um webinar da série Reconstruir o Amanhã Juntos. Nesta terceira sessão, vamos reinventar a maneira como fazemos as coisas. Sejam bem-vindos novamente. Como já devem saber, meu nome é Fernanda Castro. Sou gerente de comunicação da Avery Dennison na América Latina e tenho o prazer de facilitar a sessão mais uma vez. O mundo muda a todo momento. E é por isso que podemos afirmar que a invenção é um evento contínuo, que vai muito além de criar algo novo. É sobre propor novas formas de mostrar, fazer e resolver. É sobre trazer novas possibilidades. Hoje, contamos com um time incrível de especialistas para compartilhar a reinvenção sob diferentes perspectivas. Primeiramente, Ralph Waltoff vai ensinar como despertar os estímulos corretos, através de suas embalagens, para assim gerar conexões entre marcas e consumidores através do neuromarketing. Ralph é diretor global de desenvolvimento de mercado para o segmento de vinhos. Logo, a Fabiana Vu entra para conectar experiências presenciais com o mundo digital. Ela fará a ponte entre esses dois universos e fornecerá a base para que a Mir, que é nosso head de negócios de NFC na América do Norte, entre no universo da tecnologia a favor das marcas. Na sequência, nosso convidado Jonathan, da Suco, explicará a tecnologia na prática, fornecendo informações e possibilitando a interação entre produtos, marcas e consumidores, seja no ponto de venda, em casa ou em qualquer lugar ou hora. Nossos convidados falarão português, espanhol e inglês. Por isso, você escuta a tradução simultânea no seu idioma. Hello, Ralph. Olá, Ralph. É um prazer tê-lo aqui conosco. Podemos começar?
Então, deixe-me apresentar. Meu nome é Ralph Olthoff. Eu sou da Holanda, moro em Amsterdã. E eu sou diretor global de vinhos e spirits. Então, hoje, o que eu quero fazer é levá-los no cérebro dos consumidores e como, com o que nós chamamos de neuromarketing, nós podemos influenciar o cérebro dos consumidores. Então, o que é o neuromarketing? Então, na verdade, com o neuromarketing, nós queremos mergulhar no cérebro do consumidor e influenciar o subconsciente. Então, o que é a subconsciência? Quais são as coisas que você tipicamente não percebe que está acontecendo no seu cérebro? Deixe-me dar alguns exemplos sobre o que o neuromarketing pode fazer. Um dos exemplos que eu tenho é com Madame Tussauds, o Museu de Cera, em Nova York. Eles tinham 2 produtos que eles inventaram. Um produto era que você pagava $20 e você ficava numa fila para entrar e você ficava entre 30 a 60 minutos na fila. E, segundo o que aconteceu, o segundo produto que eles tinham era que você poderia passar pela fila e você pagaria $10 a mais. $10 a mais pela segunda opção. Quando eles mencionavam nas vendas, eles só venderam 20% para as pessoas que compravam o ingresso mais caro e 80% das pessoas ficavam na fila. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram um terceiro produto, que era um produto estúpido. Então, que você pagava $50 e você poderia passar pela fila e você ganhava um donut e um copo de café. Então, eu vou pagar $20 a mais por um donut e por um copo de café e o seu cérebro te diz que você não é estúpido. A outra coisa que o seu cérebro está dizendo, tudo bem, então eu vou pela segunda melhor opção. Ao inventar esse produto estúpido, o que aconteceu é que as vendas mudaram de 40% das pessoas ficando na fila e 60% das pessoas comprando o ingresso mais caro para ultrapassar a fila. Então, tem alguns truques que você pode fazer com o neuromarketing. Outro é o que aconteceu há muitos anos, que a Coca-Cola tentou influenciar o comportamento do consumidor no cinema. Então, o que estava acontecendo lá? No cinema, você não conseguia ver com os olhos, eles tinham pequenas imagens de comerciais da Coca-Cola ou fotos de Coca-Cola. Então, fisicamente você não vê, mas o seu cérebro viu o pequeno comercial da Coca-Cola ali. Então, eles viram que durante o filme, mais Coca-Cola era consumida. Então, se nós voltarmos para os vinhos, então imagine que você está em frente de uma grande prateleira de vinhos no supermercado e você quer escolher um produto. Então você pega uma garrafa da prateleira e seu cérebro já está te dando alguns sinais. Seu cérebro está pensando o que você pega da prateleira. Você pega a garrafa e se a garrafa é mais pesada do que esperado, do que você esperava, o vidro é mais grosso, o seu cérebro te diz que deve ser mais premium, que deve ser mais caro. Então, com esses pequenos truques, você influencia diretamente o comportamento do consumidor. E também o que está acontecendo, se no supermercado você pega uma garrafa da prateleira, dentro de alguns segundos você toma a decisão de comprar ou não. Se você não comprar, você coloca de volta na prateleira. Mas o que acontece no seu cérebro? O seu cérebro te diz, eu não sou idiota, então a primeira escolha é 50% de chance que você volte para a sua primeira escolha e pegue. Então, o neuromarketing nós queremos fazer, o marketing de comunicação ainda mais eficaz com meios de psicologia e neurociência. Mas há, claro, algumas coisas para prestar atenção. O que é importante com o neuromarketing, o que eu estava explicando no primeiro slide, que você quer chamar a atenção do consumidor para ele comprar. Mas o que também é muito importante, você não apenas atrai as pessoas, uma vez que eles comprem, eles têm que ter uma experiência. Então, você compra essa garrafa de vinho, você leva para casa e, por exemplo, você coloca no balde de gelo. Se o rótulo fica cinza, por exemplo, talvez você fique desapontado. Então, também, o que acontece no supermercado? Você tem que dar uma experiência em casa. E o que é muito importante, você tem que manter uma promessa de manter a lealdade do seu cliente. O que é muito importante é que o conteúdo da garrafa, o vinho,
É por isso que você comprou o vinho. É que ele tenha boa qualidade, é o que você espera. Então, é muito importante que você mantenha a promessa do que o que você comprou para ganhar a lealdade do cliente. Porque o seu cérebro quer que você, uma vez que você tenha aquilo, que você fique satisfeito com aquilo que você comprou. Então, isso é basicamente o que o neuromarketing é. Se eu voltar há alguns anos, quando eu visitei a América do Sul, pelo meu trabalho, eu fui para o Chile e eu visitei uma vinícola chamada Santa Rita. E nós estávamos falando sobre o que nós poderíamos fazer com o marketing, como dar apoio a eles. E o caso de neuromarketing apareceu. E eles falaram, nós estamos interessados nisso, então vamos ver se nós podemos começar um projeto com o neuromarketing. E o que eles queriam fazer? Eles queriam mudar os rótulos de uma das séries de vinhos deles, que você pode ver aqui, dessa parte verde ali, nesse formato, e ver qual seria o impacto nos clientes se eles fossem para esse azul no rótulo. Então, o que nós estávamos fazendo, nós trabalhamos com a universidade na Bélgica, na Europa, com o departamento de neuromarketing. Então, o que seria a influência da mudança do rótulo para o consumidor? Então, o que você pode ver, nós tivemos 2 designs diferentes. Claro, o que era importante para nós também era ver qual seria o impacto do papel que nós utilizamos. Então, nós tínhamos 2 designs diferentes e 5 papéis diferentes. Então, 2 papéis que eles eram mais grossos e outros papéis que eram papéis que eles tinham um código, que eles eram mais robustos e te davam uma sensação diferente. Então, a universidade disse, nós temos que selecionar um grupo significativo de pessoas. Selecionamos dos Estados Unidos, China e da União Europeia. E por que nós pegamos esse grupo específico? Porque o Chile está exportando muito para esses países. Então, nós queremos ver se haveria uma diferença no comportamento das pessoas com esse rótulo diferente. Então, foi bem dividido as pessoas entre as idades de 30 e 70 anos, e também metade homens, metade mulheres. Então, há vários testes que foram feitos, mas o que era importante, que foi feito nessa universidade, que eles desenvolveram um tipo de ciência em que uma câmera está olhando para o rosto do consumidor. E ao olhar para algo, quando o consumidor está olhando para algo, você vê que o rosto dá alguns sinais, e esses sinais, eles conseguem sentir as emoções do consumidor. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma sala especial em que as pessoas não tinham nenhum outro distúrbio, não tinha nenhuma outra influência, e eles não percebiam que aquelas câmeras estavam ali filmando o rosto, e eles mostravam as garrafas de vinho. Então, o que você quer fazer? Nós queremos ter a resposta para 3 perguntas básicas no estudo. Era com as emoções. Qual é o impacto do design nas diferentes emoções do consumidor? O valor. Que valores fundamentais os rótulos levaram? Você dá um valor mais alto ou não? E o terceiro é a atração. O quanto esse rótulo específico atraiu você. Eles levaram 2 meses e meio, mais ou menos, para toda a pesquisa, que teve bastante base científica. E nessa pesquisa foi bem satisfatório para nós, e algumas coisas foram boas de ver. Se nós olharmos os rótulos, o design do rótulo. Então, se você olhar as cores, o que nós podemos concluir é que tanto o azul quanto o verde tiveram um impacto positivo nas emoções dos consumidores, em que o verde ainda dava emoções melhores no grupo das mulheres do que dos homens. E se você ver o tipo de fonte, é a forma que as letras são apresentadas. Então, você pode ver que no azul, eles eram mais quadradas as letras, e o outro, elas eram mais arredondadas. Então, o tipo de letra mais arredondado foi preferido.
e levou a mais emoções e levou essa relação de valor de preço, valores premium e autênticos. Então, o que eles concluíram é que se nós olharmos ao design do rótulo, o design verde tinha um impacto mais forte nas emoções e nos sentimentos dos consumidores. Uma da coisa que eles recomendaram é que se você olhar a forma que a gente tem, como o Wave Series foi escrito, então você usa um pouco da letra para que as pessoas pudessem ver. Se você olhar na seleção de papel, eles tiveram um critério mais baixo, esse papel glossy, então a gente teve um papel mais grosso, que era de algodão, que teve um score mais alto nos consumidores. Então, para nós, o que nós vemos aqui, que a gente tem essa questão premium dos materiais do rótulo que foram utilizados. Então, nós começamos com o papel glossy e a gente vai para um papel mais grosso. Então, no estudo também mostrou para nós que nessa parte premium, se você usa materiais mais premium, os consumidores também veem o produto como mais premium. Então, se você olhar as diferentes regiões, houveram pequenas diferenças entre as regiões. Então, os chineses reagiram um pouco alguns papéis, diferente de outras regiões, mas não foi uma diferença significativa. E o que eu mencionei antes é que o grupo de mulheres preferiram mais o rótulo verde do que o azul. Com relação à textura, não houve muita diferença. Então, a vinícola Santa Rita ficou muito feliz com o resultado. Infelizmente, eles não implementaram as descobertas dessa pesquisa nesse rótulo, mas deu a eles muitas visões do que fazer em outros designs e como o cérebro das pessoas funciona e como eles poderiam influenciar. Nós temos que também falar sobre a Covid hoje. E, para mim, é interessante ver o que a Covid está mudando no mundo de hoje. Então, nosso foco aqui é um pouco na Europa. Então, o que nós vemos acontecer, especificamente no consumo de vinho na Europa com relação à Covid. Então, os hotéis, restaurantes e cafés fecharam, houve o lockdown, não apenas na Europa, também na América do Sul e outras regiões, que teve um alto impacto na venda de vinhos. Então, ano passado, quando nós tivemos o primeiro lockdown na Europa, que começou em março, nós vimos que o consumo de vinho reduziu dramaticamente e as vinícolas estavam enfrentando problemas com um grande estoque de vinhos. Então, o que nós vimos é que a mudança de vendas foi desses restaurantes, hotéis, para os supermercados. Então, tem muitos países em que o comportamento é diferente. Então, se você olhar na parte do norte da Europa, se você olhar a Holanda, Escandinávia e Reino Unido, apenas 80% 20% é utilizado em restaurante, hotel, e 80% são dos supermercados. E se você olhar a Espanha, mais de 50% é consumido em hotéis e restaurantes e cafés, e 50% são comprados no supermercado. Então, na região sul, o impacto foi dramático. Mas também voltou, as pessoas tinham medo, então eles não estavam muito felizes de comprar vinhos, comprar bons vinhos para consumir em casa. Então, o que você viu é que houve uma grande mudança das vendas do supermercado para o comércio eletrônico, para o e-commerce. Muitas pessoas estavam comprando vinhos online. E o que nós vimos, depois de 3 a 4 meses, as pessoas estavam economizando dinheiro ao não sair para jantar fora, e muitas pessoas se tornaram bons chefes cozinhando em casa. Então, se você tem uma boa refeição em casa, você quer ter uma boa garrafa de vinho. Então, se você vai para o supermercado ou para a loja de vinhos, eu economizei bastante dinheiro não saindo fora para jantar no restaurante, então vamos comprar um vinho mais caro. Isso é uma grande mudança, nós vimos isso, que as pessoas estavam pagando mais pelo vinho. E o que nós vimos, depois de 9 meses a 1 ano, que as vinícolas começaram a investir mais em embalagem.
Então, teve esse aumento do ponto da questão premium. Então, tem materiais de mais alto valores, muitas vinícolas estão mudando os designs também. E tudo tem a ver com o comércio eletrônico, com o e-commerce. Então, o que eu falei antes, se você está no supermercado, você vê a prateleira com todas aquelas garrafas, e você vê tudo de uma vez, e você pode escolher as garrafas. E se você não brincar com o neuromarketing, é fácil fazer. Se você olhar para a tela e você vê uma garrafa, então a forma que você atrai o cérebro dos consumidores é diferente. Então, nós temos que trabalhar com isso. Então, a parte da experiência está se tornando mais importante. Então, se você encomenda o vinho, uma caixa de vinho online, e chega em casa, você abre a caixa e você pega a garrafa, e a garrafa é melhor do que você esperava, então você cria uma experiência melhor. Então, parte da experiência com o comércio eletrônico é muito mais importante. E a promessa, a qualidade do vinho é a mesma se você comprar a garrafa do supermercado. Então, o foco deveria ser diferente na atração. Então, o que é importante para as vinícolas? Que você use imagens de alta resolução, que você dê para os seus clientes que estão vendendo os vinhos, e se você usar melhorias, se você usa algo a mais na garrafa, que seja visível. Então, porque se o cliente está procurando, então o seu cérebro novamente te diz, olha, eu vejo valor e eu quero ter isso. E quando você abre a caixa em casa, você tem essa experiência, e se a experiência é positiva, você vai satisfazer o seu cérebro e você cria novamente a lealdade. E o próximo passo que é importante, mostrar a identidade da vinícola. Mas tudo isso deve ser sutil. Você não quer fazer coisas demais, porque o cérebro está te dizendo, olha, alguém está tentando me manipular. E é o que eles não gostam. Então, é isso que nós vemos, essas mudanças do supermercado para o comércio eletrônico. Nós acreditamos que o comércio eletrônico vai se manter e provavelmente vai crescer. Então, o que as vinícolas têm que fazer é investir também nas embalagens. Então, a conclusão geral aqui é que o neuromarketing é um instrumento fundamental em que o marketing pode brincar com o subconsciente do cérebro dos consumidores, em que é muito importante a parte em que atrai a atenção do consumidor, dê a experiência ao consumidor e, eventualmente, mantenha a promessa do que o que você recebe está alinhado com o consumidor quer. Então, se você conseguir fazer isso e também ter em mente que nós temos que mudar das vendas de supermercado para as lojas de vinhos para o comércio eletrônico. E das duas formas, você tem que atrair a atenção do consumidor. Então, eu acho que as vinícolas vão ser bem-sucedidas em modificar as suas marcas e seus designs. Então, isso era o que eu tinha, essa é a minha história de hoje. Desculpe que no início deu errado, mas eu espero que isso tenha sido interessante para vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Ralph. Ótima apresentação. Para os consumidores emocionalmente, assim como a tecnologia pode ser outra importante ferramenta para a reinvenção. Comigo está a Fabiana Vu, gerente de RFID da Avery Dennison. Fabi, nos conecte ao mundo digital. Obrigada, Fer. Muito interessante a apresentação do Ralph e vejo muita sinergia com o que nossos próximos convidados vão falar. A tecnologia de radiofrequência, da qual vamos falar em seguida, é muito conhecida no mercado como uma ferramenta para o controle de inventário, pois entrega aos seus usuários, entre outros benefícios, agilidade e acuracidade em seus processos. Adotada por grandes marcas e lojas, ela também possibilita a entrega de melhores experiências ao consumidor final, principalmente com o crescimento do e-commerce e o uso dos mais variados canais de vendas, o tão falado Omnichannel. O RFID, como também é conhecida a tecnologia de radiofrequência, permite que a marca ou loja saiba exatamente o que tem em estoque e onde está o produto que seu consumidor quer comprar, e desta forma, consegue entregar ao mesmo uma ótima experiência de compra. Uma tecnologia talvez menos conhecida no nosso mercado é a tecnologia NFC, também conhecida como comunicação sem contato por proximidade.
Assim como o RFID que mencionamos antes, possui um chip próprio que dá a ele uma identidade única, e desta forma, cria-se o gêmeo digital. Acreditamos que em um futuro próximo, todos os produtos físicos estarão conectados digitalmente e que as empresas construirão suas bases digitais para desenvolver relacionamentos cada vez mais profundos com cada consumidor. Ao mesmo tempo, marcas e varejistas serão capazes de reunir informações sobre o comportamento e as preferências do consumidor em detalhes, oferecendo experiências individualizadas e hiperpersonalizadas. Outra aplicação do NFC é dar autenticidade a um produto. Com um simples toque do seu smartphone na etiqueta inteligente, podemos contar a história de vida completa daquele produto, desde a origem até a prateleira, real ou virtual. E quando combinado com um sistema de blockchain, garantimos a veracidade das informações nelas contidas. Por isso, também é usado como uma importante ferramenta anti-falsificação. O consumidor, tendo acesso a esses dados de forma confiável e transparente em cada etapa do seu processo, se conecta mais às marcas com as quais ele se identifica, com a que ele tem um propósito em comum e, assim, desenvolve maior fidelidade à mesma. Hoje, vamos ver como a tecnologia pode ser aplicada na vida real e, seguindo os conceitos da neurociência, entregar ao consumidor experiências únicas e fazer seu subconsciente trabalhar a nosso favor. Convido a Mir, líder da tecnologia NFC na Avery Dennison Smart Track, falando direto dos Estados Unidos, para dividir conosco o que está acontecendo ao redor do mundo, como vemos o comportamento do consumidor no pós-Covid e como a tecnologia pode ser utilizada para aumentar o engajamento e conexão com o consumidor final, apresentando um caso de êxito bem recente. Hi, Amir. Olá, Amir. Bem-vindo ao nosso webinar da América Latina e obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Sim, muito obrigado por me receber. Espero que o áudio e a visualização esteja boa e eu vou iniciar assim que eu tiver um bom sinal aqui. Vai ter uma apresentação que pode ser compartilhada do background. Perfeito. Como a Fabi acabou de me apresentar, meu nome é Amir Koshniati e eu sou o Head do NFC Business da Avery Dennison Smart Track. E hoje eu vou passar com vocês sobre o conceito geral do que o NFC é, algumas das aplicações primárias, e nós temos alguns dos nossos parceiros estratégicos aqui e a plataforma. Nós temos o CEO e ele vai conseguir basicamente passar com vocês por um nosso caso de uso. E é importante saber aqui que a aplicação vai funcionar, é algo que pode ser aplicado em diferentes segmentos. Mas o foco desse webinar e a questão de tempo, nós queremos focar nesse conteúdo, mas há vários exemplos que nós podemos ter nessa jornada. Então, nós podemos iniciar a apresentação. Então, nós abordamos algo interessante ano passado com a Covid, o que mudou com relação a não ter mais contatos, a forma que muitos consumidores se relacionavam. Então, com muitas das conversas que nós tínhamos, do ponto de vista dos fornecedores, era o que a tecnologia NFC, o que ela é como um todo, e ano passado houve uma grande mudança no cenário ao redor de como a tecnologia essencialmente é entendida pelo mercado. E as conversas começaram a acontecer, como aplicar essa tecnologia, como que ela seja mais ágil, ao invés de ser apenas um pagamento. Então, nós vamos passar com vocês sobre o que isso significa, do ponto de vista do produto, do ponto de vista de experiência, e tudo entre isso que tem esse caminho digital. Mas com a Covid, isso acelerou a adotar essa tecnologia, a usabilidade da tecnologia e, mais importante, o conhecimento ao redor da tecnologia.
nós queremos dar uma visão geral antes de prosseguir com isso, em diferentes categorias aqui, os tipos de consumidores. Nós temos os millennials, nós temos os baby boomers. E todos os lugares, e entre eles, você tem muito hardware que está sendo utilizado por muitas dessas categorias. Eu, por exemplo, tenho 2 celulares, tenho um outro tenho um iPad, tenho um tablet. Eu, às vezes, trabalho com o tablet. Então, isso mostra que nessa era IoT, muitos de nós temos dispositivos smart, dos seus celulares, tablets, dos relógios, todos estão conectados e são construídos na fundação de mandar um sinal ou enviar um sinal como algo digital para acionar isso. Então, há vários pontos de dados e, fora isso, a grande quantidade de horas que nós gastamos nesses dispositivos quando nós acumulamos essas horas. Então, queremos destacar isso. É importante, a importância disso, porque os smartphones são a fundação de como nós interagimos. Então, nós olhamos no cenário digital como um todo. Você tem UHF de um lado, que é um de muitos tipos de engajamento. Você tem sensores de um outro lado, que te dá a habilidade disso, de temperatura, umidade. Mas o foco na conversa de hoje é nesses gatilhos digitais do NFC. Então, os pontos de discussão, proteção de marca e engajamento do consumidor. Isso vai ser um gatilho para autenticar o produto, então, os produtos Ralph, com relação ao conhecimento da marca e reunir os consumidores, e também para onde você leva o cliente para essa experiência e os gatilhos por trás disso, que nós vamos dar o nosso exemplo. O NFC como um todo, eu acho que nós podemos pular a parte de introdução do que é, mas principalmente os dispositivos em si agora mudaram. Todos eles dão suporte para essa tecnologia. Os Androids têm isso de forma nativa, tem uma configuração que você pode desligar ou desligar. Os iPhones começaram com o 6, em que a Apple pagou pela funcionalidade, tinha a capacidade de fazer uma transação do ponto de vista monetário, mas fora da parte de vendas dessa solução, ele não tinha gatilhos nativos para ter essa etiqueta NFC. Quando o iPhone 11 foi lançado, você tinha isso e tornou nativo em todos os dispositivos. Então, no iOS 13, todas as capacidades para ler e escrever para o iPhone 6. Então, é seguro dizer que qualquer um dos smartphones modernos no mercado tem a capacidade da tecnologia NFC para ler e muitas vezes até escrever numa pequena escala para os gatilhos digitais que estão lá. Então, a gente teve uma mudança de um lado positivo. Então, eles podem ler os componentes que estão na nossa mão todos os dias. Então, quando nós olhamos a trajetória agora, que a gente compara o NFC com os códigos visuais e os códigos QRs, então nós temos pontos de valor para o NFC. Te traz uma interação 1 a 1, num outro nível, tem muitas capacidades que você pode construir, não apenas redirecionar por uma URL, mas você pode construir e personalizar uma experiência, e todas essas experiências em algum dispositivo baseado em quais cenários interagem com aquela etiqueta. Além disso, não precisa de muitas coisas. Então, o bom do NFC, que pode colocar atrás da etiqueta, pode ser colocado num produto, acompanhar o ciclo de vida de um produto e cria uma economia circular para o consumidor e para a marca, para acompanhar isso de mais de perto. Então, há diferentes valores. Esse ponto alto é a diferença entre essas partes visuais do NFC. E, novamente, eu só queria passar aqui sobre as diferenças nas aplicações de marketing, da proteção de marca e engajamento do consumidor. A proteção de marca é a primeira parte da jornada digital. Então, as etiquetas em si, as tags, elas vão funcionar como para autenticar essa garrafa de vinho para garantir que seja real e que veio dessa fonte com todos esses pontos de dados
que criaram essa garrafa, e o engajamento de consumidor vê que ele pode ver, que a marca pode ver mais costumes desse cliente. E é algo que tradicionalmente a NFC vê para a marca, vê o ROI da marca. Então isso ajuda, e tem essa parte analítica que ajuda a construir onde os consumidores estão alocados, com que frequência eles interagem com a marca, se eles divulgam a marca, se eles comentam isso na mídia social. Então, muitas possibilidades, a gente não tem limite de possibilidades de como você pode ver do lado do engajamento do cliente e do lado dos dados. E várias outras experiências aqui que podemos beneficiar os clientes. Eles retiram valores não apenas do registro do produto, informação do produto. Então, quando você vê isso, a parte de acelerar com relação ao Covid, quando as pessoas usaram as coisas sem contato, então você pode levar seu celular perto de um produto numa prateleira e aprender mais. Então, quando você compra, você pode registrar, você tem informação de garantia, se está perto da validade. Então, e a jornada continua na parte de mídia social e a parte de engajamento. Então, alguns pontos mais, não precisa ser varejo, não precisa ser outro tipo. A gente pode passar por vários segmentos, todos os segmentos que adicionam mais valor, não importa onde você esteja, qual seja o foco da sua indústria. Então, nós temos um cliente aqui, JCB, que a gente teve essa coleção e nós ficamos felizes de fazer parceria com eles. Então, eu vou pausar aqui, vou apresentá-lo e deixá-lo falar sobre a aplicação. Então, Jonathan. Obrigado, Amir. Como estão todos? Meu nome é Jonathan, eu sou o CEO da Sulco. Eu vou passar para o espanhol, como eu sou do Uruguai, então eu ainda falo espanhol. Somos uma empresa que trabalha em soluções já faz uns 3 anos e meio, e antes disso trabalhávamos em Nova York, e já trabalhamos com a Avery há alguns anos para poder oferecer soluções e serviços pensando nas tags de NFC. Então, quando nós temos essas tags, nós temos a experiência do usuário ao capturar as analytics e gerar esses dados todos, criando um canal de comunicação novo com o usuário que resolve experimentar outro tipo de produto e que chegue a interagir de outra forma. E aí nós abrimos um canal novo no qual a marca pode transmitir informação, pode se comunicar de uma forma diferente com o usuário. Nós trabalhamos em várias soluções, algumas bem simples com relação a como podemos gerar informação, até mostrar se o produto é autêntico ou não, ou mostrar até a cadeia toda do produto, como ele é produzido, qual é a pegada de carbono do produto. Então, com a Avery, nós geramos essas diferentes soluções e serviços que alguém pode ter quando tem essa interação com uma tag de NFC. Então, nós temos um vídeo agora que é uma demonstração, um vídeo do JCV, que é um vinho, e aí depois a gente mostra também a plataforma de analítica e o que acontece por trás quando alguém interage com essa tag e como conseguimos mais informações para a marca que está tentando ter essa interação com o cliente. Então, vou compartilhar aqui essa primeira experiência e, como o Amir comentou, nós fizemos essa parceria com a JCV, uma das principais companhias de vinho do mundo, e a gente queria ter uma experiência nova, mostrando a marca para gerar uma conexão diferente com o consumidor que possa aprender com a marca. Então, esse vídeo tem uma mensagem do fundador, e depois nós vemos mais informações
e a experiência em que você se conecta de uma forma diferente com elementos e com o produto que você está prestes a comprar. Então, não só informações sobre a história, você cria essa conexão diferente com o produto. E também mostrar dados com relação a rankings, os diferentes tipos de reviews que o vinho já recebeu e gerar uma experiência nova na qual você consegue gerar uma reserva, por exemplo, numa sala, num cômodo, ou você pode participar de um sorteio, por exemplo, um fim de semana em uma das produções, dos locais de produção. Então, você poderia, por exemplo, ir até a vinícola. Você então consegue interagir de outra forma e, sem dúvida, você consegue, por aí, dar um outro canal de comunicação que antes não existia. A ideia principal, a partir dessa experiência, é poder gerar uma história que se reflete em números. Então, há um novo tipo de consumidor, que é um consumidor consciente, que busca essa consciência do produto que está comprando. Então, essa conexão com a marca é algo que ele procura ter. Ele quer ser participante de uma rede. Então, a partir desse caso de uso, nós pensamos em como um cliente da França, por exemplo, que faz calções de banho e queria, por exemplo, usar componentes reciclados, elementos que foram retirados do mar, reciclados para produzir esses shorts. E então, de certa forma, eles queriam gerar essa informação, ou seja, quais são os elementos que fazem com que essa marca seja diferente, a transparência, a sustentabilidade do produto, para se conectar com o consumidor nesse mercado que busca esse tipo de marca. E nós conseguimos provar com números. E quando você tem essa história de transparência, o consumidor final tem essa oportunidade. E aí as marcas chegam ao mercado porque antes você tinha essa situação em que o consumidor chega até lá. Essa ferramenta ajuda, então, a ter essa conexão, essa comunicação. E o que nós vemos aqui são diferentes passos. Então, quando você tem aí os shorts, você pode ler esse tag e aí você pode saber, esses shorts foram o que você vai comprar. Você consegue saber o participante ali, esse elemento é orgânico, de onde ele é, tudo verificável, gerando essa história com essa rastreabilidade. E aí você gera mais transparência. Então, por exemplo, para essa peça, o carbono produzido foi de 50 gramas. Então, 50 gramas de CO2. Então, com esse aplicativo, você consegue saber. Você sabe que você tem um shorts que é produzido de uma forma muito mais sustentável. Então, você consegue conectar essa história toda que antes você não conseguia. A terceira demonstração seria uma que nós fizemos com a Ivory para alguns shampoos. E a ideia é que você chega à loja e você tem as tags na embalagem do shampoo, você lê com o celular e aí você recebe algumas perguntas para que seja recomendado a você o shampoo ideal. Então, fizemos aí perguntas, por exemplo, sobre o tipo de cabelo, o estado do seu cabelo, danificado, por exemplo, e se você cortou o cabelo nos últimos 6 meses. E aí depois, aqui você vai receber a recomendação ideal. E aqui você vai ver, é uma experiência totalmente virtual,
E aí você consegue gerar diferentes experiências. E aí, essa é a recomendação, um shampoo com a imagem 3D, você consegue gerar essa experiência, então, de uma realidade aumentada, em que você pode colocar, por exemplo, o produto na sua bancada. Você pode gerar esse produto e interagir com ele. Neste caso, veja, é um produto totalmente virtual e isso tem diferentes aplicações. Por exemplo, um jogo para, por exemplo, você encontrar o produto na realidade aumentada no supermercado ou numa loja de móveis, você vai interagir com o produto, ter mais informações. Você pode pensar, por exemplo, no sofá. Eu vou imaginar o sofá dentro da minha sala e imaginar como ele ficaria na sala antes de comprá-lo. Então, esse tipo de realidade aumentada oferece experiências que também aproximam muito o consumidor. E agora eu vou mostrar o que acontece por trás. Então, quando eu interajo com os produtos e escaneio com o meu telefone, isso gera informação. Então, o que nós fizemos com a Avery foi gerar uma plataforma de analytics, na qual nós podemos ver exatamente em que momento essas leituras acontecem. Então, essas analíticas podem mostrar, por exemplo, quantos scans, quantas leituras foram feitas, quantos dispositivos, os países em que isso ocorreu. Você pode ter isso por bairro, por cidade, você pode dividir ainda mais. Você pode ter aí o tipo de dispositivo, o navegador, o sistema operacional. Além disso, você pode ter as datas e também o IP, a cidade, o fingerprint do dispositivo e outras informações. Então, numa marca, seja um shampoo que quer usar a tag no shampoo, ou criar essa interface de conexão com o usuário através dessa plataforma do Suco, nós oferecemos essa plataforma para poder interpretar os dados. E não só interpretá-los, mas lidar com eles, administrá-los. Por exemplo, no caso do vinho, nós temos 100 mil garrafas de vinho, 20 mil foram para a Flórida, outras 50 mil na Califórnia e outras em outros estados dos Estados Unidos. Imagina quando essas garrafas já estão com as tags, eu quero trocar essa campanha, quero trocar o que muda quando o que acontece quando alguém lê aquela tag. Eu posso mudar isso. Então, eu posso definir aqui o que eu quero que cada tag faça. Eu faço isso em tempo real. Então, os vinhos, por exemplo, estão no supermercado e através dessa plataforma eu consigo alterar como é essa interação. Qual vai ser a reação dessa tag quando se faz o scan? Uma campanha específica, uma reação específica, com a tag identificada associada a uma garrafa. Eu consigo fazer essas mudanças e nós temos testes e temos muitas coisas que acontecem por blockchain para dar transparência a cada um desses eventos e eu consigo mudar essas ações dentro da tag. Então, temos o conceito de criação de campanha, em que oferecemos a experiência, vemos aqui, e se tem uma equipe de marketing que quer fazer promoções, por exemplo, esta semana temos uma promoção de 20% para cada um que fizer a leitura. Aí você pode usar essa ferramenta e em passos muito simples, você cria uma experiência totalmente nova com essa ferramenta, que é muito fácil. Você faz na web e já fica pronto. Então, a ferramenta oferece dados para a gente conseguir entender onde estão os usuários, como eles interagem com o produto. E agora
Nós, então, queríamos mostrar os produtos e as soluções e como a gente pode chegar mais perto do cliente com um canal diferente e as marcas tendo uma relação totalmente diferente. Muito obrigada. Obrigada, Amir. E faz com que a vontade de reinventar seja ainda maior. Foi um prazer tê-los conosco no terceiro webinar da série Reconstruir o Amanhã Juntos. Meus sinceros agradecimentos em nome da Avery Dennison a vocês que conectaram conosco na última hora e aos palestrantes do dia. Para que vocês que se interessarem mais em NFC, temos um convite especial para um aprendizado profundo da tecnologia. Fique atento às nossas comunicações. O próximo conceito que vamos abordar é redesenhar, no dia 12 de agosto. Vamos fazer o redesign de qualquer coisa, é tornar melhor em forma e funcionalidade. E, consequentemente, mudamos a vida das pessoas. Vamos redesenhar, mudar a forma como interagimos com o mundo e, dessa maneira, daremos mais um importante passo para colaborar com a construção de um futuro melhor. Isso acontece agora. Mais uma vez, obrigada pela participação e até breve.